Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, novamente estamos nos reunindo para compartilhar, para juntos podermos observar como estamos agindo diante da Palavra de Deus. Que bom saber que posso contar com a tua presença aí do outro lado, a nos acompanhar, a nos seguir, a conosco estar evangelizando, pois é o nosso ato de amor e de fé à Palavra de Deus. Este que nos conduz, este que nos criou, que possamos constantemente estar sob sua proteção. Hoje, dia 24 de julho de 2024, e nós aqui, vivenciando o Evangelho de Deus. A boa nova de Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Convido você que não é inscrito no canal que se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Coloque de que cidade você está nos acompanhando, para que nós possamos ver até onde estamos chegando com a Palavra de Deus. É muito bom ter esse retorno de vocês. Isso nos dá força, isso nos encoraja a dar continuidade a esta evangelização. Também te peço, compartilhe com amigos e familiares. É um modo de você também estar evangelizando, de você também estar sendo essa semente que brotou em terra boa, a terra do teu coração. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs, receber este apoio e esta força que vem de vocês. Nós, aqui, vocês aí, juntos, formamos a mesma igreja, o mesmo corpo, o corpo de Cristo, no qual Deus nos une e nos torna filhos. E hoje, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui juntos para conversarmos sobre o Evangelho de hoje. Que Deus nos conceda a graça e o Espírito Santo nos ilumine para nos dar o discernimento desta palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E o amor de Deus Todo-Poderoso te unja com o Espírito Santo, dando discernimento para que compreendas o que Ele quer nos falar hoje através do Evangelho. E o Evangelho de hoje, se quiseres acompanhar na tua Bíblia, não esqueça, está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o que nos chama a atenção nesta palavra de Deus? Você observou que Jesus, quando nos fala em parábola, ele todas as vezes, ele se faz presente também. A palavra está presente nas parábolas. E nesta de hoje, nós vemos Jesus como semeador. Aquele que veio ao mundo semear a palavra de Deus. Pois nós dizemos constantemente que Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo, a palavra. Então a verdadeira semente é Jesus. E saindo o semeador, semeando suas palavras, vem nos relatar os locais onde são semeados. Procuramos observar que ele nos fala do nosso coração. A palavra é a semente. Os ensinamentos são esta semente. Quando nos é passada através de uma leitura bíblica, através do Evangelho, como nós recebemos essa semente? Como ela chega em nosso coração? Como ela atinge o nosso ser? Somos, como diz aqui no começo, que as sementes que caíam à beira do caminho, os passarinhos vinham e já ia embora. Será que o nosso coração está tão fechado? Essa semente fica tão exposta que qualquer inimigo que chegue perto de nós consegue apagar aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos? Esses inimigos seriam os passarinhos que vêm comer essa semente que nos foi semeada. Também vemos após. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. No tempo de Jesus, se vivia muito em montanhas, em áreas de pedras desertas. Onde tem pedras, geralmente cai poeiras e a poeira vai acumulando. Fica uma leve camada de terra. Seria o nosso coração esse local meio que deserto, um coração de pedra, com pouquíssima terra em volta, que vai caindo sobre aquela pedra, formando, acumulando pouquinhos, baixinhos. E a semente que cai ali, realmente, por ser uma terra limpa, ela tem um poder de germinação muito grande. Ela é aquecida também pela própria pedra. Então imagina a sementinha caindo, como logo germina e cresce. Para quem vê é uma maravilha. Só que num primeiro sol forte que vier, por falta de terra mesmo,
de raiz, o sol queima, pois a pedra esquenta, e esquenta as raízes e queima. As folhas se queimam com o calor do próprio sol. Seria o nosso coração assim? Quando vamos a uma celebração, a um retiro, saímos de lá com a maior das empolgação, como se fosse essa terra que a semente brota logo. Saímos felizes cantarolando a palavra de Deus. Porém, no primeiro embate, na primeira dificuldade, a palavra de Deus se vai. E voltamos a ser aquele coração de pedra. Seríamos assim? Cuidado, irmãos e irmãs. Ou ainda, somos aquela semente que quando é jogada, lançada à terra, cai no meio dos espinhos e esses a sufocam. Seria o nosso coração tão apertado de ganância, de ambição, de luta pelo poder, pelo ter, que todas essas nossas ganâncias, essas nossas ansiedades, sufoca a palavra de Deus que ouvimos, sufoca os ensinamentos de Deus? Seria assim o nosso coração? Que quando eu ouço que Deus disse amai a todos, amai ao próximo como a ti mesmo, eu já me lembro como é que eu posso amar o meu próximo? Se ele quer me sugar, se ele quer pegar o que eu tenho, se ele quer tomar, se ele quer ser mais do que eu, será que não sou eu que estou tentando ser maior do que ele? Então eu não deixo aquela palavra de Deus que diz amai ao teu próximo, não deixo ela me invadir. Porque o meu coração está tão cheio que não cabe a palavra de Deus. Então as minhas ganâncias, as minhas vaidades, o meu sentimento de querer, de acumular, sufoca a palavra de Deus. Seria assim o meu coração? Queridos irmãos e irmãs, ou estamos realmente com os nossos corações abertos à palavra de Deus? Um coração transformado, onde as sementes que são plantadas em nosso coração brotam, crescem, florescem e dão frutos. Que possamos, queridos irmãos, ser este terreno. Que a palavra de Deus que nos é dada, os ensinamentos que nos são passados, possam ser multiplicados em 100, em 60, em 30 vezes. Como nós vimos aqui, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. E nós sabemos que a maior parte dos frutos tem várias sementes. Então, queridos irmãos e irmãs, se de uma semente gerar 30 frutos, e esses frutos tiver várias sementes, quanto gerará esse fruto? Que o nosso coração tenha esse dom, que nós receba do Espírito Santo essa graça de transformação e possamos então, unidos, multiplicar a palavra de Deus, espalhar aos 4 cantos do mundo, que toda a humanidade venha a ter o direito de ouvir as boas novas do Senhor. Tenha o direito de participar do Cordeiro que se fez carne e habitou entre nós. Hoje, nós temos esse privilégio
de estarmos compartilhando, de estarmos refletindo a parábola do semeador. Que as palavras que hoje falo a cada um de vocês seja a semente da palavra de Deus caindo em terra boa. E que você seja também um evangelizador, aquele que leva em frente e produz frutos pelas sementes que estás recebendo. Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus abra os nossos olhos e os nossos corações para podermos, sim, dizer: Senhor, ao cair em mim a tua palavra, caiu numa terra boa. Dai agora força e sabedoria para que eu possa transmitir e produzir os frutos que esperas de mim. Queridos irmãos e irmãs, que Deus, em sua misericórdia, derrame sobre cada um de vocês a bênção e a dom do discernimento. Que o Espírito Santo ilumine os teus caminhos. Que o Espírito Santo te conceda a graça de ser essa terra fértil que produz frutos em abundância. Que a tua palavra e você seja usado como o verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te conceda a graça de ser o multiplicador de sua palavra e do seu amor. E juntos, queridos irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, elevamos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E queridos irmãos e irmãs, pela intercessão de São Francisco de Assis, de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e nossas comunidades, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem.